Olá, um grande abraço para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pode Mais Cast, mais uma edição. E é claro, começo, como sempre, pedindo para você que vá lá, dá o seu like, compartilhar, seja no Facebook, no YouTube, e também, é claro, fazer a sua inscrição no YouTube, no nosso canal, para a gente crescer ainda mais e chegar a mais e mais pessoas. Sempre batendo um papo com os nossos convidados aqui, trazendo assuntos interessantes que interessam com certeza a você. E hoje não é diferente. O nosso convidado vai trazer para a gente um assunto muito interessante. E aí, você gosta de animais? Eu costumo dizer que eu desconfio um pouco de quem não gosta de animais, viu? Eu tenho uma certa desconfiança, mas claro que a grande maioria das pessoas gosta, tem animais, tem um carinho enorme pelos animais, mas às vezes tem dificuldade de lidar, de conhecer, de saber como lidar com os seus animais. Para tanto, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Pode Mais Cast o nosso Jefferson Santiago, que é adestrador de animais, que, aliás, eu começo já perguntando para você, Jefferson, obrigado por atender os nossos convites, o nosso convite, por estar aqui e já contar para a gente da sua experiência como adestrador, quanto tempo, o trabalho e o que faz um adestrador de animais. Obrigado pela presença, viu? Primeira coisa, Arthur, queria agradecer por estar aqui hoje. Estou um pouco rouco, como eu tinha comentado com você, peguei um resfriado. Nessa época aqui está todo mundo pegando um resfriado danado, né? Não tem um que não está, mas estamos aqui. Uhum. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer é que todo mundo já teve um cachorro. Uhum. Todo mundo já teve um cachorro. E eu também. E foi assim que começou a minha história. Eu tive cães quando era criança. E eu tive um tio que foi muito importante para mim, que ele teve cães da raça Pitbull quando eu era muito pequeno. Então eu convivi com cães de grande porte desde novinho, assim, muito novinho, eu já estava inteirado com cachorro. E quando eu fui desenvolvendo, ficando mais velho, fui ter os cães que eu tenho hoje, que são os filas brasileiros. Certo. E no intuito ali de ter cães para mim, comecei a estudar muito, sempre autodidata, querendo conhecer, entender mais. Fui estudando, e quando eu vi, eu estava colocando em prática o que eu tinha aprendido na internet, mas como hobby. Ali colocava nas minhas redes sociais, até acontecer de um amigo passar por uma situação de um cão que é agressivo, e esse amigo em comum me procurar. Falou, está acontecendo essa situação, você não consegue dar um auxílio? Pediu sua ajuda. Pediu minha ajuda. E aí eu fui lá na casa dessa pessoa, ainda não conhecia, hoje um grande amigo meu, Yuri, um abraço para ele. E fui lá, peguei o cachorro dele, interagi, falei, olha, o cachorro tá assim por causa disso, disso e disso. E ele, olha, o que você acha de fazer um trabalho para mim com esse cachorro? Até então eu trabalhava com outras coisas, não tinha nenhum intuito de adestrar cachorro para terceiros. Só apenas os meus, novamente, essa função de cães de guarda. Você já tinha feito um trabalho com os seus? Com os meus. Já tinha dado uma educada neles, vamos dizer assim. Eu ainda tenho, né, os cães de guarda. E sempre fui muito fascinado pela ideia de ter um cão que me protegeria, né? Isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí acabou acontecendo essa situação, o amigo precisou de ajuda e eu me prontifiquei a trabalhar o cachorro. Deu muito certo. E ele começou a falar para outras pessoas, que falaram para outras pessoas. E quando eu vi, eu estava me colocando nessa situação que eu poderia largar o meu antigo emprego e trabalhar para mim mesmo, fazer a coisa do adestramento. Uma coisa que você gostava e tinha aprendido de forma genuína. Você não tinha feito nenhum curso até então? Não, até então não. Eu conheci o meu professor, que é o Jairo Teixeira, e o Maurício Rodrigues, são dois professores, na internet. Eles postavam vídeos no YouTube. Sim. E eu, curioso ali, querendo beber da fonte, fui procurar eles no Facebook. Na época eles ainda não davam cursos. Inclusive fui lá até eles no Rio Grande do Sul, depois de um tempo. Eles são do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a trabalhar e eu vi esse déficit, né, no meu conhecimento, eu falei, pô, eu vou descer lá pro Sul. Na verdade, o Maurício veio me buscar ainda, esse meu professor veio me buscar. Acabei ficando com ele lá mais de um mês, trabalhando na escola com ele, na Instinto Canino de Adestramento. E lá aprendi tudo que eu... E o que você aplicava até então, Jefferson? Era correto ou era mais ou menos? Porque era intuitivo, né? Era o meio do caminho. Não era tão correto assim, mas também não estava tão errado. Eu já estava ajudando pessoas. Certo. Porque o que acontece, na verdade, é que os cães, eles têm necessidades.
E na maioria das vezes as pessoas não olham para essas necessidades dos nossos cachorros. Vou dar um exemplo básico, passear. Se você pegar hoje numa rua de 10 cães, numa média, só 3 passeiam e 2 vão passear com frequência. Então, assim, vai passear ali a cada um dia sim, um dia não. E eles têm essa necessidade de passear? Sim. Todos? Todos. Independente da raça, tamanho, eles têm essa necessidade do passeio. Não só passear. Certo. Não só passear. Você vai ver que, obviamente, existem cães com determinadas personalidades que, vou dar um exemplo, tem cães agitados Sim. e tem cães tranquilos, Bem assim mais como tranquilo. nós, seres humanos. Então isso vai medir. Vou dar um exemplo. O pastor Malinois, que é esse cão da polícia, que está acostumado a ver, é um cão com uma energia muito alta. O cachorro sobe prédio, pula muro. E tem um pincher. Se você confinar ele, você vai tornar ele um cachorro talvez até agressivo ou não? Com certeza, com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E você tem um pincher, que é um cão menor, que vai passear menos, mas todos os cães têm as nossas necessidades. E aí o ser humano hoje, focado muito no seu próprio egoísmo, tem o cão como uma esponja, um escape emocional. E aí a gente vai falar sobre humanização. A gente está vendo uma sociedade onde as pessoas não querem ou não podem mais ter filhos por questões sociais, econômicas, enfim. E aí o cão está ali sempre, né? Como auxiliando isso. Válvula de escape. Eu digo, é isso, uma válvula de escape. Isso, na minha opinião, até inclusive, isso é um dos piores tipos de maltrato que você pode ter para um cachorro, que é não tratar ele como um cachorro. Achando que está fazendo um bem para ele, está cometendo um erro. Cometendo um grande erro. Eu vou dar um exemplo aqui prático. As pessoas acreditam que os cães agressivos, que vêm para mim, que eu acabei ficando conhecido por isso, trabalhar cães agressivos com donos, com seres humanos, com outros cães, são cães maltratados, que o cachorro apanhou, e isso é uma... Não é uma verdade? Não, isso é uma falácia. Na verdade, numa maioria das vezes, a agressão do cão vem pela falta de limites que esse cachorro teve ao longo da vida. Então, eu gosto sempre de comparar no trabalho de uma pessoa. Se você der liberdades para uma determinada pessoa, ela vai fazer o que ela quiser. Então, um dia, se ela discutir, dar um soco na sua cara... porque não teve limites para ela. Você nunca colocou dentro da hierarquia limites em relação a essa pessoa. Então, o cão, sendo um bicho que tem os instintos assim... hiper primitivos, quando ele é colocado em situações nas quais eu que mando, o cachorro é assim, eu que mando aqui. Se ele dominar o pedaço, já era. Quando você quiser se opor a ele vai te agredir. E aí a agressão vai ter diferentes níveis, vai desde um latido, o cachorro pode latir, certo. O cachorro pode rosnar, o cachorro pode vir a morder você. Então vai depender, de novo, do tanto que esse cão foi mimado. A gente pode entrar nesse assunto, que hoje as pessoas têm o cão para ser mimado. Eu sei bem como que é isso, tem 2 em casa. Sim. Ô Jefferson, agora diga uma coisa, a qualquer tempo, qualquer idade, qualquer tamanho, eu consigo adestrar um animal? Com certeza. Obviamente que vai ter umas limitações quando o cão ficar muito mais velho. Certo. Por exemplo, se pegar um cachorro de 12 anos, que já não está mais nem andando, fica um pouco complicado de adestrar esse cão. Mas, por exemplo... 4, 5, 6 anos de idade. Eu adestrei um cão recentemente com 11 anos. Uma cadela fêmea que tinha muita dificuldade em passear e se relacionar com outros animais. Certo. E uma cadela muito ativa, muito bem ainda fisicamente. E a tutora querendo passear com o cachorro, sofrendo muito com o bicho. E a gente fez um trabalho com ela, um cachorro aí de 11 anos. Então, se o cão tiver saúde e aquele comportamento ainda ser algo que atrapalha no convívio, no caso, um cão que puxava muito para passear, quando encontrava outros cães fazia um escândalo, certo. então ainda era necessário fazer o adestramento. Agora, dá para adestrar ele também em relação às rotinas do dia a dia? Por exemplo, aquele que dá trabalho ou para comer, ou que vai lá e joga toda a água e né, faz aquele auê. O meu trabalho hoje, apesar de eu ter comentado que eu comecei com cães de guarda, pessoais, né? O meu trabalho hoje, numa maioria, é resolver problemas comportamentais do dia a dia. Certo. Uma vez que a ideia do cão de guarda necessita de uma pessoa que tem uma mentalidade forte
e tenha espaço e tempo para lidar com isso. O cachorro é uma arma, né? Se você não souber lidar com ela, vai ter um problema. Então, Sim. o meu trabalho, e foi onde eu me concentrei e mais estudei, foi na área de resolução comportamental de problemas. Certo. Então, vai desde tudo. Desde o cão que destrói objetos dentro de casa, a pessoa Sim. chega e está tudo destruído, ao cão que escapa, o cão que briga com o cachorro da própria casa, o cão que agride as pessoas da casa, Sim. que acontece bastante também. Agora, o comportamental, ele tem a ver com a raça? Tem a ver com é um instinto daquele animal, ou cada um tem um instinto diferente, independentemente de raça? Aí vai acontecer 3 fatores: raça e personalidade. Certo. Então, dentro da raça, a gente não pode estigmatizar cães. Então, vou dar um exemplo. Pitbull é um cão eu queria chegar nisso agressivo. Aí. Certo. Depende. Eu posso pegar dos cães que eu adestrei aqui e mostrar para você, pegar 10, vamos falar, olha, esses aqui, 7 eram cães tranquilos, 3 eram agressivos. Então, não é uma média. A raça não define personalidade. Certo. Beleza. Aí você vai ter o dono, o fator dono, que é, esse dono está preparado para ter um cachorro? Eu sempre, quando uma pessoa me procura para falar, não, eu vou pegar um cachorro, eu falo, não, mas que momento da sua vida você está? O cachorro vai durar 10 anos. Você está pronto para ter um cachorro daqui 10 anos, você ainda vai daqui 5 anos, você ainda vai estar na casa que você está? Você vai ainda ter esse ambiente que você tem? As condições financeiras vão ser as mesmas? Poxa, isso é importantíssimo que você está dizendo, porque eu acho que isso evitaria um número enorme que a gente tem de cachorros abandonados, né, Jefferson? Abandonados. As pessoas pegam cães da emoção, vê o filhote, fala, não, porque a pessoa está me dando, é lindo, não pensa tanto. Eu falo nem tanto do financeiro, mas nos problemas que aquele cão pode causar no ambiente. Sim. E aí o terceiro fator, que é o ambiente. Tem uma frase muito antiga que é: cachorro ou é tempo ou é espaço. Se você tiver um espaço muito grande, você não vai ter que gastar tanto tempo com esse cachorro. Certo. Se você tiver um lugar meio pequenininho, você vai ter que dar mais atenção. Muito tempo com esse cão. Então, a pessoa que tem um cão no apartamento, ela vai ter que entender que parte do dia a dia dela vai estar relacionado a sanar essas necessidades que o cachorro dela tem, que vão desde fazer xixi, fazer cocô, passear e caçar também. Nossos cães caçam. Eles têm instintos, né? Sim, e inclusive é o que as pessoas mais tentam negar hoje, que é o instinto do animal, de caça, de caçador mesmo. As pessoas não querem um caçador, eles querem um filhinho, né? Eu quero dizer que são os filhos de 4 patas, que é a ideia que as pessoas têm de humanizar os animais, de tirar toda a essência do cachorro. E, na verdade, é por causa desse ignorar os instintos que a gente vê tantos acidentes hoje com o cachorro. Eu nem gosto de falar de raças, porque a gente acaba, às vezes, estigmatizando. Mas é só você ver o tanto de problemas que a gente vê com raças como Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão. Tem muito mais a ver com o dono? Tem muito mais a ver com o dono. Porque assim, ó... aqui é 90% o dono. Porque assim, ó, é polêmico essa questão. Eu trabalhei com jornalismo 20 anos e eu já disse isso algumas vezes, talvez até... de forma equivocada, mas é comum a gente ouvir, por exemplo, um dono de pitbull que atacou uma criança, que atacou um outro cachorro, que às vezes atacou o próprio dono, dizer assim, ó, ele nunca fez isso. Tá, ele nunca fez, mas daquela vez aconteceu. Por isso que, na minha impressão, por isso que eu estou dizendo, às vezes equivocadamente, de forma ignorante, né, de forma de desconhecimento, para mim, não. É uma raça preocupante, porque a qualquer momento ele pode atacar. Não é isso? Não é isso. Isso aí é o mito da imprevisibilidade. A pessoa fala assim para mim, não, Gé, foi do nada. Do nada ele me atacou. Do nada ele atacou outros cães. E não é do nada. Aconteceu alguma coisa que aconteceu isso. Ao longo da isso. criação desse cão, ele foi dando sinais de que ele ia fazer aquilo. Ele só precisava de uma oportunidade. Ele só precisava do gatilho correto. Então, vou dar um exemplo que acontece muito com agressão dentro de casa, com cães. Então, com o próprio dono, né? Então, por exemplo, o cão tem o hábito de botar a cabeça e as patas no colo do dono. Sim. E aí, quando a pessoa tira, o cachorro coloca de novo. Aí a pessoa fala, não, ele é carinhoso, ele quer ficar perto de mim. Na verdade, ele é um cão dominante e que está se impondo em relação a você ali e está mostrando, esse espaço, você me pertence.
Quando for contrariado, ele vai reagir. Exatamente. Então, um exemplo que eu trabalhei recentemente, o cão montava na perna da pessoa. Certo. Montava de maneira sexual na perna dela. No começo era engraçado, porque era um filhote. Sim. Depois começou a se tornar um problema e as pessoas começou a constranger, Sim. né? Chega uma pessoa em casa, ele vai lá e tem aquela atitude. Chegou um cidadão lá que não gostou da atitude do cão e tentou tirar o cachorro. Ele foi agredido. Então, sempre que o cão é colocado na situação em que ele é contrariado, gera um gatilho nele de agressão. Porque se você colocar dois cachorros juntos, é natural. Eles vão se cheirar. Se um fizer algo que o outro não gostar, ele vai rosnar pro outro. Falou, te liga. Vai mostrar quem que tá dominando o pedaço. Não me chega que eu não gosto. Só que nós, seres humanos, a gente humaniza os animais. Então, não, ele tá brincando. Deixa ele tá brincando. Não, ele está dando um sinal de que ele vai dominar ali. E quando a gente fala dominar, o ser humano tem uma coisa ruim de dizer não, porque está sendo dominado. Só que é a natureza, não somos nós. É a natureza que fez o cachorro ser desse jeito. Serem animais que eles vivem para liderar ou ser submetido. Então, se você colocar dois cães juntos, eles vão se cheirar, vão falar assim, quem que vai mandar aqui? Vai ser o mais forte? Vai ser o mais rápido? Vai ser o mais velho? Tudo vai depender da bagagem daquele cachorro. Então, o ideal, independentemente do animal que eu tenha em casa, é sempre eu mostrar que eu mando, eu domino. Sim. Eu, ser humano, e não ele. Sim, com certeza. Isso em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Vai dar banho, ou na hora dele comer, ou na hora que ele quer subir no sofá. Sim, exatamente. Eu falo assim, a pessoa fala, mas você não gosta que o cão sobe no sofá? Eu falo, não. Eu quero que o meu cão entenda que existem regras, existe horário para subir no sofá. E quando eu peço para ele descer, ele desça. E se eu falar para ele subir, ele sobe. Não é ele que vai tomar essa atitude. Não é ele que vai subir no meu sofá. Eu estou mandando ele subir. Eu determino quando ele pode. Essa é a diferença. E aí, o que acaba acontecendo, por causa da humanização, e eu bato bastante nesse ponto, usar essa palavra, porque é humanizar. Sim. A gente pega o cachorro e acredita que ele tem sentimentos humanos. As pessoas falam, não, mas esse cachorro me ama. Mordeu meu filho, mas ele me ama. Esse cachorro me ama. Quando, o que é amor, né? É tão subjetivo, até entre nós, seres humanos, e a gente passa toda essa carga emocional para um bicho. Que tá ali, eu faço uma piada, assim, as pessoas não gostam disso, mas se o ser humano dele morrer dentro da casa dele e o cachorro ficar preso lá, na hora que ele não tiver mais comida, ele vai comer o dono dele. Ele vai estar com fome. É carne que tá ali. Então, existe uma inversão de valores sobre os animais hoje que é perigosa. E eu falando isso, a pessoa fala, você não gosta de cachorro. É que na verdade parece-me que a gente cria uma expectativa, né, de que ele tem que retribuir sempre pra gente, né? Exato. E na verdade ele complementa a gente. Sim. E ele não está ali para isso. Não está ali para isso. Se a gente pensar na origem do cachorro, os cães foram criados pelo ser humano. Não existia cachorro no meio do mato no passado. A gente tem muitos estudos. Há mais de pelo menos 80 mil anos o homem já convive com o cachorro. O homem é o ser humano, né? Sim. E aí, esse ser humano usou o cão para diversos tipos de atividade. Então, vai desde pastorear o gado a caçar o javali. Ou caçar um guaxinim, atirar no pato, o cachorro vai lá e busca o pato, enfim. O cachorro já fez de tudo pelo homem, tudo que você imaginar. Tem uma raça que foi planejada para fazer um determinado trabalho. O ser humano chegou a um determinado momento, e está relacionado muito à Revolução Industrial, que existiu uma classe trabalhadora que começa a acumular bens. E quando o ser humano acumula bens, ele ganha tempo. E no tempo, a gente cria hobby. Poder para uma pessoa que tem bastante tempo livre, ela tem bastante hobby. E o ser humano começa a criar cães. Até então, a ideia de cachorro era da monarquia. Você vai ver fotos antigas, uma ideia de poder. Era algo bem restrito. Sim, restrito. Geralmente tinha um cara que cuidava dos cães, para aquele monarca ali específico. O homem do... Seria eu hoje em dia, né? O homem do canil ali, que cuidava daqueles animais, pro rei caçar... Para o rei ter, inclusive de companhia, já existia, inclusive. A gente tem no século XVI já imagens de cães de companhia. Pessoas com o monarca ali com um cachorrinho no colo, no desenho, na pintura. Sim. Então, sempre o cão teve uma função. Chega nesse momento da sociedade que o cão não tem mais uma necessidade. A gente não caça mais comida. Sim. Não precisamos mais disso. Então ele virou aquele amiguinho. O cão se tornou o cão de companhia.
o famoso cão de companhia. Só que o instinto do animal é o mesmo. O pitbull, que era usado para briga no passado, ele não mudou. Ele é o mesmo cachorro. Ele é o mesmo animal. Inclusive, se você pôr ele para brigar, ele vai brigar sem nem pensar. Há quem diga, inclusive, que alguns desses foram criados de cruzamentos, até feito de estudos laboratoriais. Isso é uma invenção hollywoodiana. Não é verdade. Isso é uma invenção hollywoodiana. Como eu comentei, meu tio, nos anos 2000, mais ou menos, eu tinha uns 5 aninhos, 4 aninhos, meu tio ganhou um casal de pitbull. E um deles foi para casa da minha avó. Então eu acabei convivendo muito com esse cachorro e eu sempre fui muito curioso. Inclusive eu comecei a adestrar cachorro pela curiosidade que eu tinha de entender aquilo. Certo. E eu passei pelo menos uns 10 anos da minha vida procurando e estudando conteúdo sobre Pitbull, sobre o American Pitbull Terrier. E não gosto dessa palavra especialista, mas conheço um pouquinho do assunto sobre a raça. Claro. E algo tão hollywoodiano que eu quero dizer, não por ser algo que Hollywood inventou, mas eu falo que é uma invenção. Você pensa que o cão ele é resultado de cruza de animais, ponto. O próprio nome já diz, ele é um bull com um terrier. Cruzamento dessas 2 tipos de cachorro. 2 tipos de animais. E até se você dá um Google, você vai encontrar fotos dos cães antigos. Eles são um pouco diferentes dos animais que a gente tem hoje. Certo. Obviamente, cruzação e seleção genética. Isso é normal. Agora, essa questão de instinto é verdadeiro? Sim. Para algumas ações. Por exemplo, aquele de pastoreio, né, que é muito bonito de ver ele, aquele cachorro de pastoreio. Como que eu esqueci? Que eu acho que é a raça da Leste? Border Collie. Border Collie, que é muito bonito, inclusive, de ver e tal. O instinto dele, aquilo é instinto mesmo do animal. Instinto dele. Por isso que é mais fácil de treinar ele para fazer isso. E às vezes não precisa nem ser treinado, ele mesmo faz. Obviamente, o cão vai precisar de uma orientação do ser humano. Isso é óbvio. Mas, se você dá o pessoal ficar curioso, entrar no YouTube, você vai ver filhote, o cachorro com 60, 90 dias, já exercendo atividade. Tem um vídeo que eu coloquei no meu Instagram recentemente, que tem um tipo de cão que eles são eles apontam. São um exemplo rápido aqui, o dálmata, é um cão de apontar. Então ele vai apontar onde a caça está. Ele vai farejar e ele vai apontar, ele vai ficar todo duro apontando assim, tipo olhando fixamente, pra falar mostrando onde a caça está. Você vê filhotinhos desses cachorros fazendo isso. Filhotinhos, 60 dias. Então tem algo natural dentro do cachorro que o ser humano, obviamente, selecionou. Então, eu dar um exemplo. Eu pego o melhor, que de apontar macho, a fêmea melhor. Vou dar filhotes. Desses 9 filhotes aqui, eu vou escolher 3 que tem esses instintos e vou continuar. A mesma coisa aconteceu com o Pitbull, a mesma coisa aconteceu com o Pastor Alemão, o Doberman, enfim. Todas as raças que a gente tem aí hoje, tem mais de 200 e poucas raças de cachorro ao redor do mundo. Tá. Ô Jefferson, você já deve ter pego assim, cachorro que alguém falava assim, não chega nem perto, hein? Sim, ele morde. Ele morde. O que tem que tecnicamente ser feito? E aí eu tô falando isso porque de repente se eu me deparo com um cachorro desse, com um animal desse, muito bravo. Por exemplo, eu cheguei num sítio, cheguei num lugar e tem um animal desse que é muito bravo. Ele ameaça a me atacar. O certo é correr, se esconder, gritar com ele. O que eu faço? Eu recomendo você não ir lá. O melhor é ficar longe dele, né? Tudo, porque na prática... eu estou perguntando isso porque algumas pessoas, às vezes, falam assim, você tem que se impor, você tem que... Sim. E tem cachorro que você pode... Eu já vi cachorro bravo que o dono está falando com ele e ele está indo para cima. Inclusive, é algo que, eu sendo adestrador de cachorro, é uma piada recorrente que vai acontecer comigo em qualquer evento que eu tiver. A pessoa vai falar, o cachorro é bravo, entra lá para você dominar ele. Porque acha que é super-herói, você é adestrador, não louco, né? O cachorro, sabe, fisicamente impor. E eu gosto de dizer que nós, seres humanos, inteligentes, que já fomos para o espaço, já fizemos todo tipo de coisa, posso ser mais esperto que um quadrúpede. Então, eu não toco no cachorro. Por exemplo, se eu vou no meu caso, vou adestrar um cão de agressivo, eu não toco nesse cachorro. Não toco ele, não preciso tocar ele. Eu vou restringir ele a um espaço que só eu vou ter acesso. Certo. E aí, através da alimentação, no contato diário, eu vou dominar esse cachorro. Porque todo cão precisa se alimentar. Todos os cães, todos.
E aí... Ele costuma respeitar quem o alimenta. Sim. Obviamente é que isso não vai acontecer no primeiro dia. Sim, são casos claro. e casos. Eu já conheci cachorros, inclusive meu professor está aí para poder falar de cachorro que ficou sem se alimentar 30 dias, sem se alimentar. Porque ninguém conseguia chegar. Não, ele não queria comer. O cão não quer comer. Ele não quer ele se ele recusa? Ele não quer aceitar. Ele não quer aceitar o comando, Sim, e aí não comendo ele não aceita comando. E geralmente esses cães estão bem fisicamente. Sim. Então ele vai absorvendo aquela parcela de gordura que ele tem ali. E ele tem capacidade de aguentar 30 dias, Jefferson. É interessante, assim, que você vai ver esse cachorro, ele está com 30 dias ali sem comer. E obviamente, né, ele vai se alimentar um pouquinho, as pessoas vão alimentar ele vai comer ali bem escondidinho. Só para poder se ficar manter. vivo, para ficar vivo. Mas se você entrar lá, ele vai te morder. E infelizmente são casos assim que pela demora as pessoas não querem passar pelo processo. A pessoa deixou o cachorro lá 2, 3 anos querendo morder pessoas, só que ela não consegue esperar às vezes 60, 90 dias, que é um tempo legal assim para você trabalhar um cão assim, que já mordeu a mãe, o pai, o filho, o tio, já mordeu. É o famoso cachorro louco, né? O famoso cachorro louco. Mas é um processo de doma que eu não preciso tocar o cachorro, só lidar com a inteligência. Depois você tira ele dali, vira um filhotinho. Aí você colocou a guia nele, depois que ele nem acredita depois que é o mesmo cão. É outro cachorro. Eu falo isso, as pessoas, mas como? Eu convido a todo mundo a entrar no meu Instagram, tá lá, eu filmo tudo. Acompanhar. Filmo tudo que está sendo feito. E qual que é a média para você conseguir realmente fazer com que um animal tenha a conduta que você deseja? No caso de um cão agressivo? Isso, do agressivo. No caso de um cão agressivo vai variar muito. Vou dar um exemplo. Tem cachorro que em 5 dias acabou. Ele não faz... Mesmo? Sim. Aí tem cães que vão demorar um pouco mais. Sim. 2 semanas, 3 semanas. Não, mas mesmo assim, 3 semanas, sim. Um cão, você já conseguir mudar a conduta de um cão, 3 semanas, sim. É rápido. Rápido. Não é. Mas não pro dono é muito tempo. Às vezes ele acha muito tempo. Eu acho isso muito engraçado. As pessoas vivem refém do cão. E aí você tira o cachorro dela, a pessoa fica desesperada pelo cachorro. Porque já quer que você... Ela não viu a hora de se livrar do cachorro. A hora que você tira o problema dela... Ela já fica doida para você trazer ela de volta. É que realmente pega um afeto, mas é um complicador um animal que ele não esteja, digamos assim, alinhado com que pelo menos seja possível você fazer um passeio com ele, dele não agredir as pessoas, né? Eu acho que é um complicador do convívio em sociedade, né? As pessoas vivem refém do cachorro. Eu vou comentar aqui, esse primeiro pessoa que eu adestrei, o cão, que eu comentei, que hoje é um grande amigo meu, quando eu cheguei na casa dele, ele estava preso dentro da casa, porque ele estava com medo de sair no quintal. Por causa do cachorro, sim. Por causa da agressividade do cachorro. Porque se saísse lá, o cachorro ia pegar Poderia ele. pegar. Poderia não, ia pegar ele. Ia pegar ele. O cão estava esperando uma oportunidade para se impor agressivamente. Então, isso não é estranho. Então, é uma situação realmente... Assim, extremamente cotidiana das pessoas. As pessoas vivem reféns dos seus cães. E não é só agressivo. Vou dar um exemplo. O cachorro que foge. A pessoa tem que parar o carro, abrir o portão, aí vem outra pessoa, prende o cachorro, segura para ela entrar com o carro. Olha que situação complicada. Que ele foge. Em 2 aulas eu resolvo um problema como esse. Assim. É mesmo? Coisa simples, situações simples. Porque é realmente comum. Os 2 meus de casa, eu tenho esse problema. Eu tenho receio de abrir o portão e entrar, a gente tranca eles para poder entrar com o carro, para que eles não fujam, até porque são cachorros que não estão acostumados à rua e a gente tem medo, às vezes em que eles escaparam, eles saíram com tudo para o meio da rua, se está vindo um carro, acontece um acidente. E isso é possível adestrar também? Sim, tudo é possível fazer um manejo comportamental, tudo, desde o cão fazer xixi e cocô nos lugares que você quer, a ensinar um cachorro a andar numa corda. Se você pesquisar na internet, tem cachorro andando na corda, assim, numa cordinha. Tudo, um cão foi feito para fazer praticamente tudo que o ser humano quiser. Vi no seu Instagram, inclusive, que você, às vezes, deixa ele andando sem a corda. Sem a guia. Você já chega uma etapa em que ele vai andar sem a guia. Sim, inclusive, você falou isso, né? Imagina que antinatural para qualquer ser a ideia de que você mora num local e aí você foge daquele lugar. Isso não é natural. É porque o cão não está acostumado com a ideia de esse aqui é o meu local. O portão está aberto, não significa que eu vou sair para a rua.
Pela falta, de novo... Se eu for sair, eu vou sair com o meu humano aqui para passear. Sim. Eu vou acompanhar ele numa boa. Então, por exemplo, você falou do cão sem a guia. O pessoal fala, nossa, já, como é que você consegue fazer isso? Eu falo que é um vínculo que eu crio com o animal de dependência. Dele olhar para mim e falar, preciso seguir esse cara aqui para me sobreviver. Se você correr, ele vai correr também, porque ele quer te acompanhar. Vai correr. Inclusive, eu faço isso com os clientes, que o cão, por exemplo, fugiu dele a vida inteira. Certo. E eu falo, vou sair agora andar, o cão vai me seguir. E a pessoa fala, não é possível. O cara hipnotizou meu cachorro. Inclusive, é uma piada recorrente comigo aí, fala que eu hipnotizo o cachorro. Agora, Jefferson, tudo que você aplica com o animal, é possível que eu, como dono, faça igual e ele vá atender ao meu comando como atende o seu? A primeira coisa que a pessoa vai escutar, quando ela escuta, ela vai me procurar lá para adestrar o cachorro, eu vou mandar áudios para ela que já são gravados e ela vai ouvir. Eu não faço aula sozinho com o cachorro. As minhas aulas são todas com o dono. Eu não vou morar com o cachorro e nem o cachorro vai vir morar comigo. Obviamente, esses casos que a gente conversou de agressão, eu tiro o cão do ambiente. Mas situações ocasionais, cachorro que puxa muito a guia, pula nas pessoas. Eu não vou dar aula sozinho com esse cachorro, porque eu já sei lidar com o cachorro. Em 5 minutos ele está andando do meu lado, ele parou de pular, acabou. Bom, então o problema está na pessoa. Então eu vou corrigir aqui. Então, na verdade, a aula é para o dono, não é para o cachorro. Com certeza. Eu diria que 70% do trabalho está relacionado ao dono. A trabalhar o psicológico, a psique da pessoa e o emocional dela. Agora, já aconteceu de um dono falar assim para você, não, isso eu não vou fazer não, que eu tenho dó. Vezes, isso é recorrente. O dó, eu falo que ele atravessa a parede. Se você tiver com dó do seu cachorro lá fora, ele está lá fora. Se ficar com dó dele, ele vai sentir que você está com dó e logo vai começar a latir, uivar, ganir, chorar. Né? As pessoas falam, o cachorro está chorando. O cachorro está ganindo, né? Tem uma diferença muito grande do chorar e ganir. Que pra gente parece que ele está chorando. Chorando, né? Porque o som é similar. Por quê? E ele, inclusive, ele sabe que esse apelo dá resultado, né? Sim. Ele aprende que esse apelo dá resultado. O cachorro, vou dar um exemplo, o cachorro ganil. Você ficou com dó e colocou ele para fora, acabou. Na próxima vez ele vai ganir 2 vezes mais. Na próxima, 3 vezes mais. Então a pessoa fala, Gê, eu não consigo lidar com ele. Sim, você está sempre fazendo o que ele quer. Ele está sempre ganhando, ele está sempre te dominando de forma sutil. Então, um exemplo básico aqui que as pessoas... o cachorro pula na pessoa e a pessoa faz carinho no cachorro quando ele é filhote. Logo, esse cão vai se tornar um adulto. E ele vai pedir carinho da mesma forma. Ele vai pular na pessoa. Só que agora ele não pesa mais 10 Ele já quilos. não sabe, ele não tem essa noção de que ele é um monstro agora. Eu falo que a questão nem é tipo de, eu cresci. Não, é porque nada mudou. Ele está fazendo o mesmo de sempre. Exatamente. Se você não está incomodada, eu vou continuar fazendo. E o ser humano não sabe se colocar para um cachorro, não sabe. Ele grita, ele empurra, ele faz de tudo, menos o que ele precisa fazer. Que na maioria das vezes é ignorar o animal. E que às vezes a gente fica com dó, né? Que é o que você falou, fica com dó. E aí ele se aproveita dessa dó da gente. É até algo um pouco triste de dizer, mas os adestramentos só fica assim, 100% quando o cão é agressivo. Porque senão a pessoa sempre vai ficar... mas eu não ligo que ele fica aqui no sofá. Eu não ligo que ele dorme em cima da minha cama. Não tem problema. Só que eu já deixo bem claro. Falo, quando você tiver problemas, você lembra dessas frases que você falou. As liberdades que você está dando para o seu cachorro vão ser resultados dos problemas que você vai ter com ele. Ponto. Porque para ele voltou a dominar o território. Sim, na verdade, ele tem o domínio da situação. Sim, e não adianta nada. Você ora domina, ora libera. O cão vai ficar oscilando. Quando ele quiser, ele obedece. Quando for vantajoso, tipo passear, ele vai, tudo bem, eu sei que eu vou passear. Mas vou dar um outro exemplo, assim, o sofá. A pessoa faz de tudo, ele não desce do sofá. Até o ponto de começar a rosnar para as pessoas em cima do sofá, né? Exatamente. É uma coisa que acontece bastante. Ô Jefferson, tem um problema polêmico também. Eu, particularmente, até vou falar aqui, nem sei se eu não me prejudico com o que eu vou dizer. Eu não gosto de fogos. Eu trabalho com eventos e tudo, e eu não gosto de fogos. E muito se fala do tanto que prejudica e do tanto que o cachorro foge, e cachorro que às vezes desaparece por causa de fogos. É o quê? É porque é uma questão de saúde ou é uma questão de
é o cachorro que é medroso. Porque eu já vi cachorro que estoura, você pode espolcar fogos do jeito que for, que ele fica lá deitadinho e não tá nem aí. E tem outros que, como são os meus, por exemplo, que viram uma loucura, que chora, que tem medo e tal. Isso é o quê? É adestrável isso ou não? É adestrável, com certeza. Verdade. Com certeza, e de maneira muito simples. É só adaptar aquele animal. Vou tentar explicar assim, de uma maneira bem simples. Os nossos cachorros, estampido é algo muito sensível para o cachorro. Certo. E aquele pá! É um estampido. Então o cão, aquilo, principalmente os cães que não estão acostumados, a gente tem que pensar que não acontece sempre a ideia de fogos. Certo. Uma vez, sei lá, a cada 6 meses, se tiver jogo, acontece. Isso. E aí, então hoje em dia é difícil ouvir ainda, né? Então esse cachorro, que geralmente é um cão fragilizado, que já é um cachorro medroso, quando ele se coloca nessa situação de medo do estampido, o dono tende a aumentar a situação. Então ele faz, não, vai lá, não carinho. Fica assim. É que nem criança quando cai, que você vai lá e tal, e a criança chora mais. Eu sempre uso o exemplo da criança. Se você colocar carga emocional numa criança que caiu, ela vai chorar 3 ou 4 vezes mais. Então, não é que o medo do cão não é legítimo. Sim, é legítimo. É que o que acontece é que o ser humano tende a aumentar esse problema, botando carga emocional nessa situação. Você quer resolver esse problema? Você vai na sua televisão, no YouTube, você vai colocar lá som de rojão. E aí, no mesmo momento, você vai dar comida para o seu cachorro. A associação da alimentação vai estar relacionada ao rojão. Acabou o problema. O cão vai comer, vai escutar aqueles barulhos, fala, vou comer aqui, normal, tá tudo bem. Repita isso várias vezes. É duro ter que dar razão para a esposa, né? A minha mulher fala isso sempre. Poxa, não vai agradar quando ele ficar tenso por causa do rojão. Sim, é pior. Ela fala isso mesmo. É pior. Você quer um exemplo? O cachorro tá no colo da pessoa, latindo para todo mundo. Você vê pinchers, assim, né? A pessoa tá assim, aí ela fica, não, para. O cachorro tá entendendo na cabeça dele assim, ó, eu tô latindo e eu tô recebendo carinho. O cachorro não entende palavra. Entendi. Ai, para. Ele não entende isso. Ele entende o que eu ensino para ele. Eu ensino ele a sentar e falo, senta. Ele, tá. Então, senta significa colocar a bunda no chão. Sim. Eu ensinei isso para ele. Agora, o cão não entende as minhas palavras. Seria muito egoísmo do ser humano chegar a esse ponto. Certo, claro. Mas o que acontece é o cão tá latindo. Aí a pessoa fica, não, para. Eu tô fazendo carinho no animal, que inclusive cachorro não recebe carinho. Cachorro é excitado sexualmente. É algo que ninguém gosta de falar e ninguém gosta de escutar. Mas, verdade. Claro. Qualquer carinho, o carinho no animal, você cria uma excitação nele. Uma excitação no cão, principalmente se for macho, sexual. O pipi dele vai sair para fora. Não é estranho. Pode reparar. O que acontece? E é uma atitude que às vezes tem muita gente que fica, inclusive, com vergonha, né? Porque chega criança e tal, e aí a criança vai brincar com o animal e acontece isso. Então é uma coisa da naturalidade dele. Vou explicar de forma rápida. A palavra carinho, ela é quase que uma fábula para o ser humano falar que a gente se toca para fazer bebês no final de tudo. Sim. Simples. É uma palavra ilustrativa, carinho. Que tem uma conotação e tendência sexual. Sim. Quando eu toco o meu cão, que é um animal que está vivendo a natureza dele de forma extrema, a gente só se você dá um Google feio aí, vai ter cenas de pessoas tendo relações sexuais com animais, com cachorro. Então, quando eu fico tocando o meu cão, principalmente na nuca, no peito, na garupa dele, são áreas que o cachorro sente tesão. Literalmente. Então, por isso que o cachorro gosta tanto daquele carinho que fica o tempo todo ali. Eu falo que é uma masturbação compulsiva no cachorro. Então, por isso que você vê no cachorro no colo, quando alguém chega, ele fica tão bravo, porque aquela pessoa, ela vai ter que dar atenção para outra. Para outra. Tirou a atenção dele. E vai parar de fazer o carinho que estava voltada para ele e vai dar atenção para outra pessoa. Por isso esses cães ficam tão agressivos. Você fala, nossa, esse pincher é super bravo. Porque, imagina, se é o tempo todo você está sendo tocado, paparicado, as pessoas te dando comida, te dando colo, te dando atenção, e aí chega um outro terceiro, seja outro cão, seja um ser humano, que vai atrapalhar aquilo. Então, o cachorro logo ele late, aí ele repara, a pessoa foi para trás. E o cachorro é rápido para aprender as coisas. 3 vezes que ele faz, opa, ele já entendi. Ele já detectou que a situação está dominada por ele. Ele bateu a patinha na porta, a porta abriu, se ele fazer mais 2 vezes, ele fala, opa, já aprendeu. Já aprendi a abrir a porta.
Então, o ser humano incentiva sem querer, obviamente, as pessoas não sabem disso, e toda vez que eu falo é um choque, sempre. Ninguém gosta de aceitar e ver o que está acontecendo com os bichos dele, mesmo que a pingolinha do cachorro esteja ali para fora. E o cara recusa em aceitar que aquela situação existe. E como você tinha perguntado, eu tenho dó. Muitas pessoas optaram por não adestrar o cachorro, viver com o seu problema, me pagar. Para não mudar. Para não mudar. Dependentes emocionais dos comportamentos do seu cachorro. Na verdade, não é para não mudar o comportamento do cachorro, é para não mudar o comportamento dele. Exato, me corrigindo. Não mudar a forma dela de tratar o animal. Existe também animais que se assemelham aos donos, e aí eu vou para um caminho que eu ouvi dizer, que a gente ouve, que a gente sabe. Sim. Se o dono ficar depressivo, o cão fica depressivo também. Isso chega a ser uma realidade ou também é outra lorota? É outra fábula. Eu acho que não dá para você levar isso 100% na vida, né? Mas se o dono é agressivo, o cão é agressivo. Não é não por é aí. Assim, não é por aí. Eu sou racista, meu cachorro é racista. Já Sim. escutei isso, tá? Mesmo? Meu cachorro não gosta de preto. Já escutei isso. Já até isso? A pessoa ali que não enxerga, aquela que é o racista da história, empurra isso pro cachorro dela. Enfim, o que acontece, o cão é uma esponja. Se chegar meio depressivo perto do seu cachorro, ele vai perceber que você não está naquele estado de espírito natural seu. A mesma coisa se ele estiver bravo. Você está bravo, o cachorro sabe que você está bravo. Ele olha para você assim e fala... Ele realmente detecta. É energia. Os seres humanos e os cães são mamíferos. Então a gente tem uma parte do nosso DNA é similar. Então por isso que a gente se comunica tão bem. Entendi. Inclusive, é por isso que o cachorro praticamente nasce para o ser humano. Diferente do gato que vive na natureza, se deixar para o meio do mato, vive para... O cachorro não, ele é dependente do ser humano. Ou de outros cães, né? Mas hoje em dia você não vê matilha de cachorro na rua. É difícil. A questão da castração muda comportamento do animal ou não tem nada a ver também, Jefferson? Outra falácia da medicina veterinária. Não muda. Não muda. O que pode acontecer é que aquele cão, vou dar um exemplo, um cão que já tinha uma energia baixa, ele pode, ali por conta daquela castração, mudar os comportamentos dele. Mas vou dar um exemplo, um comportamento que já nasceu, o cão já mija com a perna em pé, o cão briga com outros cães, aí ele é bravo, castrar não vai adiantar nada. Isso é até os meus amigos veterinários, eles vão concordar comigo. Não tem nenhum estudo que comprova que castração leva a mudança comportamental. Nenhum. Muito pelo contrário. Acredito que quando a gente castra o cão, é capaz de gerar um estresse no animal, ali por estar com aquela... A gente corta os estímulos do cachorro, né? Inclusive, se castração muito cedo, o cachorro não cresce como devia. Se você tem um cão, queria que ele fosse de guarda e castrou ele muito cedo, talvez ele não desenvolva esse comportamento de guarda, porque a guarda está relacionada a alguns estímulos, alguns, melhor dizendo, alguns... Sentidos dele? Não, olfato, essa coisa toda? Uma parte genética que vai acontecer na adolescência entendi. Ali. Hormonal. Muito obrigado, querido. Hormonal que vai acontecer nessa fase ali que as bolinhas dele descem para fora e ele já foi castrado. Então, quer dizer, já não tem mais essa fase. Não vai ter essa fase. Ele já vai passar... Ele vai continuar naquele estado dele bobinho ali que ele sempre foi. Entendi. Mas, o meu cachorro briga com o meu cachorro que eu tenho aqui. Vou castrar ele, vai mudar. Mentira, isso é algo que foi criado. Na verdade, deve ter dado certo em algumas situações. E aí foi passando. Disseminou, né? Disseminou essa história. Tem uma raça que é mais difícil realmente de adestrar, essa dá mais trabalho mesmo? Acontece. O que acontece, a raça de cachorro está correlacionada a um tipo de personalidade. Então, vou dar um exemplo. Se eu falar assim para mim, eu nunca tive um cachorro, qual cachorro eu pego? Eu sempre falo, pega um pastor alemão. Mesmo? Sim, ele é o... Companheirão. Ele é o universal, vamos dizer assim, ele é o cão universal. Ele vai ser legal pro cara que é agitado, ele vai ser legal pro cara que é mais calmo, ele vai ser legal pro cara que quer um cão de guarda, pro cara que quer um cão de companhia. Mas eu vou dar um exemplo, você pega um Rottweiler macho, adulto, que tem uma personalidade forte, vai ser um trabalho muito complicado de ser realizado, e se ele já mordeu o dono, vai ser muito difícil
dele respeitar o dono de novo. Isso é muito difícil. É mesmo? Porque aquela pessoa vai ficar com medo daquele cachorro. Entendi. É um monstro do cachorro. Ele é muito forte. Então, ela vai ficar com medo daquele animal. Vai ser difícil ela perder o medo daquele cachorro. E o cachorro ele percebe isso. Com certeza. O cachorro chega a percepção disso, de que alguém está com medo dele. Sim. Até foi por isso a minha pergunta lá atrás, de quando tem um cachorro bravo, por isso que tem gente que fala, se você demonstrar medo, aí é que ele ataca mesmo. É aquilo lá, se você se encontrou com o bicho. Uhum. Se você virar as costas e correr, você já se colocou na posição de mais fraco. O cão é um caçador. Certo. Se ele te persegue, ele está na posição de mais forte. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes eu estou na rua trabalhando um cachorro e aparece um cão solto na rua que está vindo em direção de mim. Eu não corro dele, eu vou de frente com ele. Ele vai travar na hora. Ele fala, o cara está vindo de frente comigo, o que está acontecendo? Ele é tão forte quanto eu, ele não está com medo de mim. Ele não está com medo de mim, pelo contrário, ele está vindo, o cão trava. O que eu vou fazer? Geralmente nunca é colocado nessa posição, né? Então o cachorro até buga. Ele fala, poxa vida, esse me enfrentou, né? É diferente. O que a gente tem que fazer diariamente, desde que pega um cachorro? É procurar já dominar ele para que ele não tenha domínio de nenhum tipo de situação? Desde pequeno, é isso? Tudo depende do que tipo de cachorro você vai querer. Você vai ter um cachorro num pátio, que não vai entrar na sua casa, que só vai sair passear, sua vida vai ser um pouco mais fácil de uma pessoa que quer um cão que fica dentro de casa, que não fique andando pela casa, que faça xixi e cocô num lugar específico, que fique num lugar específico. Então, tudo vai depender daquela pessoa. Então, vou dar um exemplo prático daquela pessoa normal que tem um cão no quintal. Chegou na casa, coloca o seu cachorro no lugar que você quer que ele fique. Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. A pessoa pega um cachorro, filhotinho, e coloca ele dentro da casa. Aí dentro da casa tá todo mundo ali, o ser humano, então ele tá tendo contato com todo mundo. Ele cresce um pouco, a pessoa põe no quintal. Quer que fique lá no quintal. Aí ele já não acostuma mais. Ele vai começar a latir, ganir. À noite, a hora que chegar de noite, colocar ele para fora, ele não vai deixar você dormir. Vai fazer barulho. Vai fazer muito barulho. Tanto que tem gente que sucumbe, né? Vai lá e traz ele para dentro. Fala, aí, não, esse cachorro venceu, te dominou através do... Aí, a partir daí, ele já percebeu que ele tem um certo domínio. Então, ele vai começar a ter atitudes ali no dia a dia que vão levar você a sucumbir a eles. Vai falar, não, aceito, tudo bem. Então, primeira coisa, imponha os seus limites. Que tipo de limite você vai querer ter com o seu cachorro dentro da sua casa? O cachorro mordeu minhas roupas. Hoje, ele é um filhote. Logo, ele vai estar um cachorro de 35 quilos, vai estar mordendo suas roupas, pulando em você, pulando nas suas crianças. A gente tem já vídeo aí, aliás, eu acho lindo, maravilhoso aquele cachorro, que é o labrador, né? Mas que ele é muito brincalhão e ele gosta, inclusive tem alguns que você tem vídeo deles comendo parede, né? Sim, sim. E que é um comportamento também que assusta o dono também. Claro, com certeza. Porque sofá, eu tinha um amigo que ele chegou, o cachorro estava dentro do sofá. Nossa. Ele tinha comido aquele miolo todo do sofá e ele estava dentro do sofá. Você vê a capacidade destrutiva do animal, de conseguir destruir um sofá. E que para ele está brincando ou não? Eu não gosto dessa ideia do cachorro brincalhão. É mais uma vez a gente humanizando o cachorro. O cachorro brinca. Cachorro isso para ele não é uma brincadeira, isso aí é uma situação que ele está demonstrando domínio. No caso da destruição do sofá, você fala, não, destruição do sofá, destruição de objetos, é o cachorro que ele está num processo ali de cadê o meu dono? É similar a uma pessoa que usa drogas e ela é um dependente químico. Se então ele não demonstrar que está presente e tal, eu vou dominar aqui. Não, vou explicar melhor. Então, o cão, ele acaba viciado na dopamina que o ser humano oferece para ele. O ser humano está ali oferecendo carinho pro cachorro, dando atenção pro cachorro. A pessoa sai, aí esse cachorro geralmente não passeia, não caça, e quando eu falo caça, com uma bolinha, um objeto, enfim. Ele fica frustrado, ele fala, cadê meu dono? Cadê meu dono? Ele vai pra cá, ele vai pra lá. Logo ele sente o cheiro do dono no sofá, o dono fica ali o tempo todo. Na frustração, ele começa a mordiscar aquilo ali. E o cão tem isso, né? A gente dá o osso pro cachorro, ele destrói o osso, ele fica mordendo no ósseo. Ele vai fazer a mesma coisa com o sofá. Não é uma questão ali tanto de dominância, não. O cão, ele tá num processo de falta de dopamina, ele está necessitado do dono, e aí na não presença do dono, ele tem um escape, destruir o sofá, destruir uma parede, cavar um buraco.
enfim. Isso é demonstrar uma certa necessidade. O cão é viciado no dono. O cachorro é viciado no dono. O dono, né, transformou o cão num viciado de dopamina. Então eu sempre gosto de dizer assim que o cão que está destruindo objetos, ele não é um cão feliz, ele é um cão dependente. Ele está ali passando por um processo de... agora me faltou a palavra, quando a pessoa, o dependente químico está num processo... Abstinência. Abstinência, obrigado. Ele está com abstinência do ser humano. Ô Jefferson, então, digamos assim, é legal eu estar presente sempre com o meu cão, mas é importante eu ter um tempo determinado com ele e demonstrar, ó, tá aqui, dei carinho e tal, mas agora estou fazendo minhas coisas. Agora chega de eu dar atenção para você. Se o cachorro não tiver o espaço dele, o tempo dele, a vivência dele, ele vai viver sempre na dependência sua. E tem que ter um meio termo. O cachorro não pode ser 100% dependente. Porque beleza, ele não vai se alimentar sozinho, ele não vai passear sozinho, mas o cão tem que ter a vida dele. Você vê que tem cachorro que não tem a vida. Ele vive em volta do dono. E é o sombra do dono, eu gosto de dizer. O dono vai no banheiro, se ele não fechar a porta, o cachorro está lá. Porque ele sabe que o dono vai estar no pé dele, o cachorro vai estar no pé dele, aí ele vai fazer um carinhozinho, aí ele vai levantar, vai na cozinha, ele vai dar alguma coisa para comer, enfim. O cão vai estar sempre ali nessa vivência constante de dopamina que o dono vai oferecer para ele. E eu gosto de sempre comparar com o celular. A pessoa chega num lugar, ela está entediada, ela pega o celular. É dopamina. Legal, engraçado aqui e tal. O cachorro é a mesma coisa, ele está ali em busca do dono para ser feliz, entre aspas. Assim. É o celular dele. É o celular dele. É o celular dele. O dono é o celular do cachorro. É o celular dele. Ô Jefferson, você falou de passear com o cachorro independente de raça, de tamanho e tal. O quanto que tem que ser isso? Todos os dias? Quanto tempo por dia? Que distância? Porque tem animal que aguenta um pouco mais. Tem um animal que aguenta menos. Eu tenho que equilibrar isso também? Sim. Primeiro de tudo que o passear, quem passeia é o ser humano. Certo. Pode explicar isso. Para ele é exercitar. O cachorro vai sair caçar. Na cabeça dele, ele está saindo caçar. Tanto que ele fareja. É mesmo? Ele está sempre farejando, ele está caçando. Seja ele está caçando uma borboleta, um passarinho, tudo que ele tirar na cabecinha dele, ele está caçando. Que a gente fica bravo, inclusive. Não, vai cá, e tal, né? Ele está caçando. Então, quem passeia primeiro é o ser humano. Aí a gente vai depender de cão para cão. Vou dar um exemplo. Recentemente eu participei de uma corrida no dia 1º de maio, de 5 km. Eu tenho uma cachorra, correu comigo, 5 km. E aguenta numa boa, porque ela tem resistência para isso. Eu cheguei na minha casa... Você estava mais cansado que ela. Ela queria entrar na água, queria entrar na piscina, ela estava 1000 graus, assim, ela estava muito... Eu falei, olha só, até comentei com a esposa, falei, nossa, o cachorro tá... Você vê, é muito mais atleta. Ela está com muito mais pique que eu. Varia muito de cachorro. Sim. Então, vou dar um exemplo, porque a gente falou muito do pitbull, por exemplo. É um cão que tem uma caça altíssima, é um cão que... já vi cenas assim inusitadas, o cachorro escalar a parede para tentar escapar de um lugar para pegar um cachorro, a gente vê isso toda hora. E eu falo o pitbull porque é um cão muito popular. Você vai ver... Com uma resistência muito forte, né? Muito popular. Se você for nos bairros e ficar olhando nas casas, você vai reparar que você vai ver um pastor alemão, de vez em quando um Rottweiler, mas pitbull no bairro... Todo bairro tem. Todo bairro tem. Jovens, assim, as pessoas gostam muito da raça. E por conta disso também a gente vê tantos problemas, né? Uma vez que a gente tem demais, né? E tem demais alguma coisa, problemas vão acontecer. Então esse cão com uma caça muito alta, quando você sai na rua e ele não é um cão que foi, de novo, dominado, e quando a gente fala dominado, é estabelecer limites. Ó, você vai andar do meu lado, você não vai latir para outros cachorros, você não vai lançar ninguém. A gente vê tantas cenas complicadas de cães que estouram a guia, exatamente pela força. Exatamente. Muita força. Cão que, quando morde o outro cachorro, com dificuldade, as pessoas vão fazer aquele cachorro largar. Exatamente. Isso é uma caça que o ser humano desenvolveu para fins, obviamente, cruéis, né? O ser humano gostava de ver briga de cachorro. Inclusive vê até hoje, tá? Existe ainda. Aconteceu não faz tanto tempo aqui na nossa região, o pessoal tava fazendo churrasco, né? Exatamente. O ser humano bizarro, como Exatamente. sempre, né? Mas quem sofre é o bicho.
Então, quando a gente sai para passear com o cachorro, tudo vai depender aí de qual é a energia desse animal e que tipo de passeio você vai querer ter. De novo, eu corro com o meu cachorro. Ah, você vai passear com o seu cão, você vai andar? Beleza, vai ter que andar mais. Tem pessoas que me procuram e falam, Gê, gosto de andar de bicicleta, quem andar de bicicleta com o meu cachorro? Vamos ensinar esse cão a andar de bicicleta, ao lado da bicicleta. Enfim, tudo vai variar do tamanho, do porte e da personalidade desse cachorro. Entendi. Eu tenho 2 pequenos shih tzus que 3, 4 quarteirões, eles andam, quando voltam em casa estão de língua de fora, sabe? Quer dizer, não dá para eu andar quilômetros com eles, porque eu vou judiar. Uma corrida com o cachorro. Isso, porque eles não têm, né, o físico para isso. Agora, aqueles cachorros que são maiores, que conseguem andar mais tal, você pode, de repente, até quilômetros com eles. Sim. Olha, essa que tem resistência maior, né? Sim, essa cadela é uma Golden Retriever, a Gabi. Eu vi a foto, linda. Sim, cadela é sensacional. Eu não sei se veio aí essa foto da Golden, será? Ah, tá. Eu pensei que tinha. É uma cachorra assim que tá. Tem vídeo. Ela não é minha, tá? É um cachorro de um cliente. E eles mandam vídeos pra mim, assim, exemplo, chovendo, tempestade, a cadela tá na piscina nadando. Ela gosta de nadar. Tempestade, a cachorra tá nadando. Então, assim. Gastando energia. Gastando energia. Tamanha intensidade e a caça do cão. Vou dar um outro exemplo. Tem um outro pastor alemão que eu trabalho, uma fêmea também. Sim. A cadela caça mosquito. Assim, não tem o que fazer, fica caçando mosquito. Eu tenho um em casa lá que o Tom, ele fica caçando mosquito. Eu até acho que ele não gosta muito, né, Sim, do mosquito, e ele incomoda e ele vai pra cima mesmo. Fica atrás do mosquito. O cachorro também é um jeito de gastar energia. Extravasar a caça dele. Ô Marcelo, tem jeito a gente colocar um videozinho pra ver o trabalho aí, o Jefferson em ação, trabalhando, fazendo. Olha lá, conta pra gente, fala pra gente, Jefferson. Essa é uma aula em grupo, que é onde eu pego os meus clientes do mês ali, né? Certo. E a gente varia muito da aula e tal, mas no caso a gente tá no cartódromo aqui da cidade. Sim, e a gente aqui na cidade de Jaú, né? Na cidade de Jaú, isso. E a gente tá fazendo um trabalho aí de sociabilização e controle. O que é isso? Primeiro de tudo, esses cachorros, nenhum deles estavam acostumado a estar perto de outros cães. Eles não ficavam perto de outro cão. Todos os cães aí foram adestrados para tal. Essa aí que caça os mosquitos. Essa pretinha aí? Essa aí. Cadela sensacional ela. Certo. Então, o que a gente tá fazendo aí, aquele cão ali, aquele pastor alemão, queria morder os donos, por exemplo. O que ele fazia? Queria morder os donos. Verdade? E hoje tá andando aí, tá sociável, tranquilamente. Hoje a gente tá gerando a inversão, a gente tá fazendo um trabalho de guarda nela, pra ela proteger os donos. Olha a inversão da situação. O cão queria morder os donos. Agora ela inverteu pra proteger. Esse é um caso de um cão agressivo. Que veio pra mim. É um pastor alemão? É um pastor alemão também. Que, aliás... É uma cadela fêmea, que também é agressiva com seres humanos e com cães. Foi lá pro canil, é um cão exemplo do que a gente conversou, em que eu vou trabalhar, manusear a alimentação, até esse cachorro equilibrar a energia dele, que geralmente está bem alterada, pelo espaço, pelo convívio, pela falta de passeio, falta de comunicação do ser humano com ele. E acho que não vai dar para ouvir, mas esse cachorro tá rosnando bastante ali no vídeo. É que tá em silêncio ali, mas ele tá rosnando, querendo, tá louco. E ele tá bem arredio, né? Sim, você vê que porque é medo. Você vê as orelhas em pé, tudo é um jeito. É o medo do desconhecido. Ele fala, esse cara não tá correndo de mim, não tá fugindo de mim, eu rosno, ele não tá Tanto fugindo. Que ele foi lá pro canto. Sim, olha lá. E aí você foi chegando próximo. E, olha lá, exatamente o que a gente tava conversando. Como eu faço para me aproximar do cachorro? Entendi. Então, eu vou fazendo uma leitura, ela já tava com uma guia no pescoço, que o dono fez o favor de deixar para mim. As agressões dela estavam relacionadas a situações, então não era que nem aquele outro que eu comentei. Qualquer coisa, ele queria morder. Não, essa aí estava relacionada a objetos, tentar pegar as coisas dela, ele ia ficar bravo. Certo. Então, peguei o cachorro, a gente faz o trabalho com ele de não deixar ele fazer o que ele quer. Sempre gosto de dizer. Eu não deixo o cachorro Você fazer domina e impõe os limites para ele. Sim, então, vai passear. Não, é do meu jeito, você vai andar do meu lado. Vai latir para cachorro. Não, você não vai latir pro cachorro. Eu não tô permitindo isso. Não estou autorizando você. Não estou autorizando isso. Então, até voltando àquela pergunta, você falou, o que eu preciso me impor com o meu cão? O que você precisa? O que você precisa no seu dia a dia? Se ele não é para ele latir, ele não vai latir. Não autorizei. Exato. Não autorizei. Eu falo assim, você deixa o seu filho ficar gritando no mercado?
O que é diferente do cachorro e da criança? Obviamente, eu não estou Claro. comparando Sim, com o outro. sim. Eu detesto as pessoas que falam que são mães de A pet. gente fala, assim. a gente fala Eu de gosto. limites, né? Sim, sim. De limites. De limites. A gente tem que pôr limites em tudo. Ah, esse negócio de mãe de pet, pai de pet, né? Isso eu falo para a pessoa. É desaconselhável, inclusive. Eu não adesto um cachorro de uma pessoa que vem com essa ideologia para mim. Eu não adesto. Porque já está começando errado. Já está começando errado, é um cachorro. Só o fato de você estar comparando um animal a uma criança já é desvalorizar o papel do pai e de uma mãe. Que a pessoa está lá fazendo passa às vezes o dia todo, trabalhando, chega em casa, tem todo um trabalho com uma criança. O cachorro você deixa lá e acabou. Você põe comida, ele vai comer. Exatamente. Então, assim, eu posso receber muitas críticas em relação a isso, tá? Porque eu sei que é um tema que as pessoas... não, mas é meu filho. Tudo bem. Só que quando ele te agredir, você lembra que foi por causa do tipo de comportamento. A sua conduta que levou a isso. Teve isso. E eu garanto, volto a dizer, de 10 cães que vieram para mim que agrediram os donos, 9 eram mimados, eram tratados como filhos, ficavam em cima do sofá, as pessoas tiravam foto abraçadinha com o cachorro. Eu não preciso... A minha palavra, os meus clientes estão aí, eles não têm vergonha de falar não. É que, na verdade, é aquilo que a gente falou desde o início. Muita gente criou um vínculo afetivo não de animal, praticamente de humano para humano, o que não acontece. Que acaba criando uma situação, às vezes, ruim, muitas vezes involuntária, que é o que eu disse. Sim. Por exemplo, para mim, eu estava ajudando meu cachorro quando ele escuta o espolcar dos fogos, eu estava ajudando ele, fazendo carinho nele. Sim. E eu estou prejudicando, eu não sabia. Né, eu achava que eu estava acalmando ele. E quando, na realidade, é o contrário, não deveria fazer isso. Essa situação, até um tema interessante de falar, dessa humanização e essa mãe, pais de pet. Eu quero dizer uma coisa, que eu não estou criticando as pessoas fazem isso. Ter carinho com o animal, eu quero que as pessoas... gostar do animal, amar o animal, sim, não é isso. Eu quero o problema é o jeito da conduta é que acaba criando situações ruins para o animal que não é isso. Cria-se uma fábula na mente dessa pessoa que o cão dela é mais que um cachorro. Ele é é o filho. E o filho não morde, o filho não é ingrato. Até pode ser, né? Sim. Mas você me entendeu. Assim, entendi. Num contexto assim. Aí a pessoa fala, não, mas eu faço tudo por ele. Me mordeu meu filho, mordeu meu primo. Cria uma expectativa de que o animal não tem condições de entregar. E aí, acontece que, como eu disse, Chico não é Luizinho. Então, tipo assim, o cachorro do vizinho não é igual ao seu. Às vezes a forma que ele trata lá não dá problema para ele. Mas o seu vai dar. Porque a personalidade não é igual a do outro. Às vezes, vou dar um exemplo, ele é um cão submisso. Lá dentro da casa dele, aquela forma de tratamento não interfere em nada. Só que aí você vai pegar o seu, que é um cão dominante, possessivo, isso vai dar bastante problema. Ele vai começar a se impor, vai falar, não, as coisas aqui são minhas, desse jeito. Então, assim, tem inúmeras situações. Entendi. Eu vou dar um exemplo que é um trabalho que eu realizei não faz muito tempo. Cheguei na casa, as pessoas estavam para se separar. O casal estava se separando, porque a pessoa já tinha o cão quando eles se casaram, né, a esposa, e o cão, a pessoa deixava, a mulher fazia o cachorro de tudo, faz tudo, cama, sofá, o cara ia deitar, o cachorro não deixava ele subir na cama, queria morder ele, ao ponto que um dia o cara se irritou e tentou entrar numa agressão com o cão, sai daí e tal, o cachorro mordeu, foi a força, o cachorro mordeu ele. Aí a dona, a esposa, teve uma briga com ele e ele assim, eu sou um ser humano. Você está colocando um cachorro no... E é isso que está acontecendo. As pessoas estão colocando um cachorro num pódio de ser humano. E eu falo, isso é errado? Pessoal, eu não sei. Eu sei que dentro do meu trabalho... Isso dá tudo errado. Tudo errado. O comportamento do animal é animal. É animal. É de animal. Você pode amar o quanto você quiser o seu cachorro. O seu cachorro não vai te amar do mesmo jeito. Ele é um bicho. Exatamente. Aceita isso que dói menos. Que dói menos, é isso mesmo. Ô Jefferson, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, que foi sensacional. Você vai ter que vir outras vezes aqui para a gente também falar mais. Mas, é claro, eu queria até... que você deixasse aí suas redes sociais, contato se você desejar também, claro. Porque eu acho que tem muita gente aqui que se identificou com muita coisa que a gente falou aqui, como eu me identifiquei, né? Precisando, às vezes,
que é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente está achando que é o animal que precisa ser corrigido e às vezes é a gente. É o dono. Eu acho que 100% é a gente que tem que se corrigir, né, em relação ao animal. E o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, claro que tem grandes profissionais aí também, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho, por isso que te convidei aqui, e eu acho que ajuda muita gente, porque tem gente que às vezes está precisando dessa ajuda profissional, de quem realmente conhece e possa ajudá-los. Então, primeiro, muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, mesmo aí recuperando aí de um resfriado, garganta e tal, mas que foi sensacional o nosso bate-papo, e pode passar suas redes sociais, seu contato, por favor. Bom, agradeço novamente, Arthur, por estar aqui, poder falar, sempre gosto muito de conversar, até a gente falou, falei, tô sem voz que eu converso demais. Meu trabalho o cachorro é só uma parte, muito é de educar o ser humano a lidar conversar muito, conversar, né? Muito. Isso. Então, minhas redes sociais, sim, Facebook, Instagram, Jefferson Adestrador. Tô lá, não tem outro igual. Só tem eu com essa cara aqui. Só vai ter eu. Tá. Instagram, Facebook. Instagram e Facebook. É o WhatsApp, a pessoa vai entrar ali, vai ter um link, ela clica, já cai lá direto. Qualquer coisa fala pra gente, a gente passa aqui. Não, perfeito. Agora só para finalizar mesmo. Todo esse trabalho, porque a gente lá num passado distante, talvez tenha ouvido relatos de adestradores que adestravam com um pedaço de madeira na mão, batendo, aquela coisa toda. Sim. Hoje não existe mais isso, né? Mais ou menos. Como que é, então? Só para explicar, o adestramento, ele tem como base o militarismo. Então, também não acha que é só carinho, só conversinha. Então, assim, precisa ter rigidez. Sim, com certeza. Então, assim, o adestramento, ele nasce no ambiente militar. Não estou falando hoje, né? Estou falando 200 anos atrás. Lá Inclusive, os pastores alemães, quem quiser dar uma pesquisada aí, a história do adestramento do pastor alemão, elas andam de mão dada. Foram os alemães que desenvolveram muito do que a gente tem de adestramento hoje. Certo. Então, muito do que o pessoal fez no adestramento era arcaico. Muito arcaico, muito pautado numa coisa de demonstrar força física para o animal. Certo. Inclusive, eu já peguei cães aqui para adestrar que foram vítimas de adestradores que usavam da força para trabalhar o cachorro. Inclusive, às vezes, sofria um pouco do preconceito. Quando eu chegava na casa, a pessoa falava, não, mas é que a outra pessoa bateu no meu cachorro. Então ela já tinha ali um negócio, um pé atrás com o adestrador. Certo. Então, assim, acontece ainda. Eu acho que não é tão estranho, na verdade. Por isso eu até comento que eu faço questão de tudo que eu trabalho. Não, mas então, deixa eu entender. Existe gente que faça isso. Sim, com certeza. O seu trabalho não é isso. Não existe isso. Inclusive, é por isso que o dono está 100% do tempo comigo, com o cachorro. Não entendi. Só porque o adestramento tem que ser feito com o dono, mas para ele ver o que está acontecendo. Isso não é fácil. Eu chego lá, entrego o cachorro e falo, tá pronto aí. Entendi. Vai funcionar com ele? Entendi. Então não estou criticando quem adestra cachorro sozinho. Estou falando da minha forma de trabalhar. Da sua maneira, nós estamos falando da sua maneira. Porque eu trabalho cães para o cliente, não para mim. Eu não vou viver com aquele cachorro, eu não vou passear aquele cachorro. Então o cliente precisa estar. Então eu já corto essa ideia de ter que lidar com força bruta. Certo. Eu uso força, tá? Só para constar. Se você olhar os meus vídeos, a gente usa uma guia específica. Tem hora que precisa puxar e mostrar quem está no comando. Mas, força, eu vou dar. Tem alguns vídeos no meu Instagram, por exemplo, do meu irmão andando com 3 cachorros, uma criança de 6 anos. Andando, eu acho que eu até cheguei a mandar, se quiser depois colocar para o pessoal ver. Uma criança andando com 3 cachorros. Que força essa criança está fazendo para dominar esses animais? Entendi. Uma força intelectual, está relacionada à inteligência que a gente tem para dominar esse cachorro. Entendi. Então, assim, tem gente que faz isso? Tem, mas não precisa. Acho que hoje no mundo que a gente... Tem muita informação, né? Muita informação, quem está fazendo isso está atrasado. Eu sinto muito, porque quando a gente faz isso com o bicho... Eu sou uma pessoa que acredita muito no que você faz, você paga. Então, um dia, talvez façam isso com você. Com você. Se tiver um idoso ali, talvez as pessoas tratem você de uma maneira que você vai lembrar, puta, fiz isso com o cachorro. Eu acho que estão me tratando que nem cachorro.
Por isso que existe esse termo, Sim. inclusive, né? Hoje em dia, porque algumas pessoas tratavam-se assim. Ó, não, ser tratado que nem cachorro, é coisa boa. Não, eu inclusive, por favor, eu gostaria que se você me tratar como são tratados os meus cachorros, eu vou gostar. Uma inversão no mundo. Porque, entendi. seu cachorro, um exemplo, é um xingamento. Hoje não, se for esses aí dessas madames, inclusive. Vive bem. Aí eu chego na casa, o cachorro tem 3, 4 potes de comida diferentes. Exatamente. Ele tem leite, que o cachorro nem toma leite. Comida balanceada, ração balanceada. Comidinha, franguinho. Exatamente. Você fala, meu cachorro não come. Lógico, ele tem 5 opções de comida, ele vai querer o quê? Tem dia que eu posso ficar sem almoço, mas no horário do almoço do meu cachorro, não pode ficar sem, não é assim? É isso mesmo. Jefferson, obrigado mesmo, boa sorte, bom trabalho. Você volta outras vezes aqui para a gente falar mais, tá bom? Obrigado mesmo, tudo de bom. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Se inscrever no canal, bom demais ter você aqui e até a próxima.